Saia das minhas terras. O fazendeiro pegou o capataz rodeando sua fazenda de olho em sua filha e o expulsou sem imaginar a verdade. Em uma das maiores fazendas da região vivia Augusto, um fazendeiro rico, respeitado e conhecido por sua personalidade forte, dono de milhares de hectares de terra, centenas de cabeças de gado e uma fortuna construída ao longo de décadas. Ele era considerado um dos homens mais poderosos do estado. Mas havia algo que Augusto valorizava mais do que toda a sua riqueza. Sua única filha, Isabela. Linda, inteligente e educada, ela era o orgulho do pai. Desde pequena, Augusto fazia de tudo para protegê-la. Talvez até demais. Na mesma fazenda trabalhava Miguel, um jovem capataz humilde que havia chegado anos antes procurando emprego. Miguel era conhecido por todos como um homem trabalhador, honesto e extremamente responsável. Nunca faltava ao serviço. Sempre ajudava os peões e era o primeiro a acordar antes do nascer do sol. Com o passar dos anos, ganhou a confiança de todos, menos a de Augusto. O fazendeiro nunca gostou da proximidade entre Miguel e Isabela. Sempre que via os dois conversando, seu semblante mudava, embora nunca tivesse provas de nada. Acreditava que o capataz estava interessado apenas na fortuna da família. E isso o incomodava profundamente. O que Augusto não sabia era que Isabela e Miguel haviam desenvolvido uma amizade sincera. Uma amizade que aos poucos se transformava em algo muito maior. Os dois compartilhavam sonhos, conversas e momentos simples que acabaram aproximando seus corações. Mas sabiam que o fazendeiro jamais aceitaria aquela relação. Por isso mantinham tudo em segredo. Durante meses ninguém desconfiou de nada. Até que certa tarde tudo mudou. Augusto retornava de uma viagem quando viu algo que fez seu sangue ferver. Miguel e Isabela conversavam próximos ao lago da fazenda. Os dois sorriam. Pareciam felizes. A cena foi suficiente para despertar toda a desconfiança que ele carregava há anos. Sem pensar duas vezes, desceu do carro furioso. Os funcionários ficaram assustados. Nunca tinham visto o patrão tão nervoso. Augusto caminhou rapidamente até os dois. Então era verdade. Isabela tentou explicar. Miguel também. Mas o fazendeiro não queria ouvir ninguém. Sua raiva falava mais alto. Você estava de olho na minha filha esse tempo todo. Miguel tentou manter a calma. O senhor está entendendo errado. Chega! O grito ecoou por toda a propriedade. Os peões interromperam o trabalho para observar. Augusto apontou para a porteira principal. Saia das minhas terras agora mesmo. O silêncio tomou conta do lugar. Miguel ficou sem reação. Anos de trabalho. Anos de dedicação. Tudo parecia acabar naquele instante. Isabela começou a chorar. Tentou convencer o pai, mas ele permaneceu irredutível. Nunca mais quero ver você nesta fazenda. Miguel abaixou a cabeça. Entrou em seu velho caminhão e foi embora sem dizer uma única palavra, enquanto a poeira levantava na estrada. Augusto acreditava estar protegendo sua filha, mas mal sabia que aquela decisão mudaria completamente o destino de sua família. Nos dias seguintes, Isabela se tornou uma pessoa diferente. Já não sorria como antes. Passava horas olhando pela janela. Quase não falava durante as refeições. Augusto percebeu a mudança. Mas seu orgulho não permitia admitir que talvez tivesse cometido um erro. Enquanto isso, Miguel começava uma nova vida longe dali. Sem emprego, sem dinheiro, sem perspectivas, mas com algo que ninguém poderia tirar dele: sua dignidade. Ele jurou que provaria seu valor para todos.
inclusive para o homem que o expulsou. Meses se passaram. Miguel trabalhou em fazendas menores, aprendeu novas técnicas, conheceu pessoas importantes do setor aeroportuário e começou a construir sua própria história. O que ninguém imaginava era que um segredo guardado por muitos anos estava prestes a vir à tona. Um segredo capaz de mudar tudo, inclusive a forma como Augusto enxergava aquele jovem capataz. Depois de ser expulso da fazenda, Miguel decidiu que não permitiria que aquela humilhação definisse seu futuro. Ele trabalhou dia e noite, aceitou os serviços mais difíceis, dormiu em alojamentos simples, enfrentou o sol forte, a chuva e as longas jornadas sem reclamar. Enquanto muitos desistiriam, ele continuou avançando. Com o passar dos anos, seu conhecimento sobre criação de gado e administração rural chamou a atenção de grandes produtores. Miguel começou a receber propostas cada vez melhores. Pouco tempo depois, tornou gerente de uma grande fazenda. Mais tarde, virou sócio e anos depois já possuía suas próprias terras. Enquanto isso, na fazenda de Augusto, os problemas começaram a surgir. Uma forte seca atingiu a região. O rebanho diminuiu. Os custos aumentaram. Alguns negócios deram prejuízo. Pela primeira vez em décadas, o poderoso fazendeiro enfrentava dificuldades financeiras. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Um antigo advogado da família apareceu trazendo documentos guardados havia muitos anos. Documentos que revelavam um segredo surpreendente. Ao analisar os papéis, Augusto ficou pálido. Miguel era filho de um antigo sócio de seu falecido pai. Um homem que havia ajudado a construir boa parte da fortuna da família. Mais do que isso, o pai de Miguel havia salvado a vida do pai de Augusto durante um acidente décadas antes. Antes de morrer, havia deixado uma carta pedindo que seu filho fosse tratado como membro da família, caso algum dia precisasse de ajuda. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele havia expulsado justamente o filho do homem, que ajudou sua família a prosperar. Tomado pelo arrependimento, decidiu procurar Miguel. Dias depois, chegou a uma enorme propriedade rural. Ao ver aquela estrutura moderna, tratores novos e milhares de cabeças de gado, quase não acreditou. Miguel havia se tornado um dos fazendeiros mais bem-sucedidos da região. Quando os dois finalmente se encontraram, o silêncio tomou conta do lugar. Augusto abaixou a cabeça. Algo raro para um homem tão orgulhoso. Eu vim pedir perdão. Miguel permaneceu em silêncio. Julguei você pela sua posição. Julguei você pela sua condição. E cometi o maior erro da minha vida. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Eu deveria ter ouvido você. Miguel respirou fundo. Anos antes, aquelas palavras teriam significado tudo. Mas agora ele havia aprendido algo importante. O ressentimento não constrói nada. Então estendeu a mão. O passado não pode ser mudado. Mas o futuro pode. Augusto apertou sua mão emocionado. Naquele mesmo dia, Isabela e Miguel voltaram a conversar depois de tantos anos separados. O sentimento que existia entre eles nunca desapareceu. Meses depois, diante da família e dos amigos, os dois se casaram. Augusto assistiu à cerimônia com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de gratidão. Finalmente havia compreendido uma lição que o dinheiro jamais poderia ensinar. O valor de uma pessoa não está na riqueza que possui. Está no caráter que demonstra. E o jovem capataz que um dia foi expulso da fazenda acabou-se tornando o homem mais respeitado que ele já conheceu.
porque o destino sempre encontra uma forma de mostrar que humildade, trabalho e honestidade valem muito mais do que orgulho e preconceito.